Capítulo 4 Os Mandamentos da Graça. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas e homicidas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Todo homem sabe o que é certo e o que é errado em sua consciência. Ele precisa suprimir a consciência se deseja viver um estilo de vida incoerente com ela. Nunca foi da vontade de Deus que o homem vivesse pela lei. A agenda principal de Deus é que o homem tivesse um relacionamento com ele, baseando na graça. Foi isso que ele fez quando chamou Abraão para fora de sua terra e de sua parentela. Ele não lhe deu nenhum mandamento, mas o chamou para um relacionamento. Abraão é chamado de amigo de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23. Ele se tornou amigo de Deus simplesmente porque creu e não porque cumpriu os mandamentos. A lei foi dada 400 anos depois de Abraão e mesmo assim ele andou com Deus. Recomendo àqueles que pensam que não podemos andar com Deus sem os mandamentos da lei, recomendo que observem como Abraão foi chamado de amigo de Deus. No entanto, mesmo sem a lei, Abraão obedeceu a Deus num nível tão profundo que quase ninguém de nós jamais imaginou. Ele estava disposto a subir ao monte e sacrificar seu filho a Deus. Abraão amava a Deus. Ele era um homem de fé e estava disposto a obedecer até o fim. Tudo isso sem o conhecimento da lei. A razão da lei existir. Quando Deus deu os 10 mandamentos, ele sabia que o homem não seria capaz de obedecer-lhes. Mas o homem não sabia que era incapaz. Dessa forma, Deus teve de dar a lei para mostrar-lhe sua incapacidade de obedecer. Deus não deu a lei para que o homem a cumprisse, mas ela foi dada para que ele conhecesse o pecado por intermédio dela. Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, ele pergunta: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. A agenda principal de Deus é a graça, mas a lei foi adicionada por causa das transgressões. O que significa essas transgressões? Em Romanos capítulo 5, versículo 13, Paulo diz que até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Em outras palavras, havia pecado, mas o pecado não era transgressão porque não havia lei. Suponha que você vá a um país onde o limite de velocidade seja de 80 km por hora e você dirige seu carro a 100 por hora. Você transgrediu a lei. Você já era um pecador, mas agora tornou-se um transgressor, porque quebrou uma lei. O pecado estava em nós, mas a lei foi dada para fazer do pecado uma transgressão. Assim, a lei mostra quão pecaminosos nós somos. Mandamentos na graça. E hoje, no Novo Testamento, existem mandamentos? Sim, existem. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. 1 João, capítulo 3, do versículo 21 ao 23. João diz que aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Se pararmos nesse ponto, talvez ficássemos confundidos, pensando de que se trata dos mandamentos da lei. Mas ele complementa explicando que o seu mandamento é este: que creiamos em seu nome, seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O mandamento que ele nos ordenou foi mencionado pelo próprio João no Evangelho no capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 34 e 5. O Senhor disse que era um novo mandamento, não era algo que ele havia pegado dos mandamentos de Moisés. O mandamento da lei era para amar ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes ouvi pessoas dizendo: como posso amar o próximo se eu não aprendi a amar a mim mesmo? Sempre achei isso uma bobagem, mas parece ter algum sentido.
ainda que a palavra de Deus diga que ninguém jamais odiou a sua própria carne. Efésios capítulo 5, versículo 29. Se formos seguir esse mesmo raciocínio, podemos dizer a respeito do novo mandamento que amaremos uns aos outros à medida que entendermos o quanto Ele nos amou. Se entendemos o quanto Ele nos amou, espontaneamente amaremos nosso irmão. A bênção de Deus está sobre todo o ministro que remove o véu a cada semana, mostrando o amor de Jesus em suas pregações. Eles estão nos ajudando a cumprir o novo mandamento. A explicação de João é muito simples. Nos amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nosso amor é apenas uma resposta ao amor dele por nós. A revelação do quanto somos amados pelo Senhor é a chave de cumprirmos o seu mandamento. O primeiro mandamento mencionado por João é que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. Diferentemente da lei, o Senhor nos manda crer e não fazer algo. Em que precisamos crer que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós. Quando cremos no nome do Senhor, entendemos que somos amados e dessa forma cumpriremos o outro mandamento. A lei dizia, ame a Deus, mas hoje a graça diz, creia no amor dele por você. Quanto mais você crê, mais cumpre o novo mandamento. E qualquer coisa que você pedir ao Pai, o ouvirá. Permaneça no amor do Senhor. Na velha aliança, o mandamento era, obedeça ou morra. Mas a nova aliança diz, eu sei que você está cansado, eu comando que descanse. Você está com fome, eu ordeno que coma. Qual penoso pode ser isso? Quando recebemos a ordem de fazer algo que é próprio da nossa natureza, obedecemos sem perceber. O mandamento da lei é, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Mas João define o amor dizendo que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Não se trata do quanto amo a Deus, mas do quanto Ele me ama. Lei é eu amar a Deus, mas graça é Deus me amar. João diz em outras palavras que não estamos mais debaixo da lei do amarás a Deus, mas da graça, que diz que Ele de tal maneira nos amou. O mandamento que define a lei passou juntamente com toda a lei. Isso, porém, não significa que não vou amar a Deus. Antes, eu o amarei porque o seu amor por mim me conquistou. Os imperativos de Deus. As Escrituras declaram que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Isso significa que o grande sinal de que pregamos o Evangelho corretamente é quando sentimos alegria e paz ao receber a palavra de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. E quanto à justiça? Essa justiça não seria nossas obras de obediência? No Novo Testamento, duas justiças são mencionadas. Em Filipenses capítulo 3, versículo 9, Paulo diz que quer ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, mas sim que é mediante a fé em Cristo, aquela que procede de Deus baseada na fé. A justiça que depende de nossa obediência aos mandamentos é a justiça própria, que não depende de Deus, mas a justiça do reino de Deus é a justiça baseada na fé. Quando o Senhor Jesus disse que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele estava se referindo a esse tipo de justiça, aquela que procede de Deus, baseada na fé. Mateus capítulo 6, versículo 33. Não estamos mais debaixo da lei em forma de ordenanças, fomos libertos da lei. Mas isso significa que não existem mandamentos no Novo Testamento? Certamente eles existem, porém não são como os mandamentos da lei. É como se o Senhor dissesse, ordene ao homem faminto que coma, eu ordeno ao cansado que descanse. No meio teológico, isso é chamado de imperativos. Todavia, antes de enfatizarmos os imperativos, precisamos entender os indicativos. Você certamente deve se lembrar das aulas de gramática. Todo verbo possui um tempo e um modo. O tempo é presente, passado e futuro, mas o modo pode ser indicativo ou imperativo. É claro que existe também o substantivo, mas não vamos falar dele.
Os imperativos de Deus são baseados nos seus indicativos. Indicativos nos dizem o que somos, o que temos e o que podemos fazer em Cristo. É somente em função disso que somos capazes de obedecer os imperativos. Porque Cristo nos amou, devemos amar nossa esposa como Ele nos amou. Porque fomos ricamente perdoados, devemos perdoar livremente a quem nos ofende. Porque somos uma nova criação, já não viveremos como os ímpios. Porque o Espírito Santo agora habita em nós, já não usaremos nosso corpo para a impureza e a prostituição. Nossa obediência aos imperativos divinos é apenas uma consequência do poder dos indicativos da cruz. No Velho Testamento, as pessoas obedeciam para se tornarem justas e santas. Hoje, no Novo Testamento, nós já somos feitos justos. Dessa forma, obedecemos porque é assim que os justos vivem. Na lei, as pessoas obedeciam para se tornarem justas. Na graça, nós somos feitos justos e por isso obedecemos. Precisamos crer e confessar que somos feitos justiça de Deus em Cristo. Mandamentos são para ímpios e profanos, mas os justos precisam apenas crer na verdade da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Não é possível crer na coisa certa e não viver de maneira certa. Sua conduta é sempre o resultado de sua crença. Se vivemos de maneira errada, é porque cremos errado. Evidentemente, o comportamento é importante, mas a ênfase maior deve ser sempre naquilo em que cremos. Os indicativos sempre apontam para Cristo. Quanto mais você contempla Cristo, mais se torna como Ele. Se não ensinarmos os indicativos de nossa união com Cristo, não temos posição para exigir dos irmãos os imperativos de Deus. Em todas as epístolas do Novo Testamento, Paulo começa ensinando o indicativo de nossa posição em Cristo. Isso os mestres chamam de querigma. Somente depois disso, ele expõe os imperativos de Deus, também chamados de didaquê. Toda a epístola paulina é dividida em duas partes, querigma e didaquê. O querigma é a base de praticarmos o didaquê. Sem o querigma, o didaquê é apenas um conjunto de regras comum à maioria das religiões. No Novo Testamento, sempre nos mostra quem somos e então nos exorta a andar de acordo com isso. Fomos ressuscitados com Cristo. Portanto, devemos ter um padrão de vida celestial. Somos membros um dos outros. Por isso, não podemos mentir. Fomos feitos filhos de Deus. Somos da realeza, da família de Deus. Por isso, precisamos ter nobreza em nossos atos. Não podemos ser avarentos e mesquinhos simplesmente porque isso não é nobre, não combina mais conosco. Toda exortação é sempre baseada no que somos, temos e podemos fazer em Cristo. Sem compreender nossa posição e exortação, se torna um tipo de legalismo. Nossa santificação, antes de ser separado de algo, é uma separação para alguém. É possível ser separado do Egito, mas ainda assim morrer no deserto. Santificação é ser separado para Deus. Mas ser separado para Deus significa desfrutar de todos os indicativos de que somos em Cristo. A verdadeira santificação é entender o que somos, temos e podemos fazer nele. Veja, por exemplo, na carta aos Efésios, como Paulo apresenta cada imperativo de Deus. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Não fique irado para não dar lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 26. Não entristeça o Espírito de Deus, porque fomos selados por Ele e hoje Ele é a nossa marca. Efésios capítulo 4, versículo 30. Perdoe aos outros, porque você foi ricamente perdoado em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Porque somos filhos de Deus, devemos agora procurá-lo, imitá-lo. Efésios capítulo 5, versículo 1. Ande em amor, porque Cristo nos amou e se entregou por nós. Efésios capítulo 5, versículo 2. Porque já somos santos, devemos rejeitar toda impureza. Efésios capítulo 5, versículo 3. Não somos mais filhos da desobediência, por isso não devemos agir como eles.
Efésios capítulo 5, versículo 6. Porque somos luz, devemos andar como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Não precisamos nos embriagar com vinho, pois podemos nos encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. As mulheres se submetem aos maridos como ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 22. Os maridos amam sua esposa porque entendem o quanto somos amados pelo Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 25. Os casais não se separam porque sabem que seu casamento representa a união de Cristo com a igreja e ele jamais se separará de nós. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Os empregados devem fazer seu serviço como para o Senhor. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 7. Os patrões devem lembrar que também são servos de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 9. Observe que toda exortação de Paulo é baseada na revelação daquilo que somos em Cristo. Quando compreendemos a realidade da nova criação, vivemos de acordo com a vontade de Deus espontaneamente.